De volta com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 28 minutos. Hoje é terça-feira, gente, é dia do Penal News e a gente já recebe aqui no nosso estúdio Bruno Calado para a gente ter uma conversa sobre legítima defesa, vingança e linchamento. É agora. E olha, gente, a gente traz aqui, no nosso quadro hoje uma análise do caso de linchamento que aconteceu no município de Rio Largo. Chocou muita gente, os indivíduos foram presos essa semana agora e Bruno Calado vai fazer para a gente primeiro uma explanação desse caso e depois avaliar o que é de fato, como que a justiça analisa um fato de linchamento, de vingança, justiça com as próprias mãos. Tem muito disso também. Pode ser feita justiça com as próprias mãos? Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Polândia. Obrigado a todos os telespectadores da TV Mar. Um bom dia para todos vocês. E hoje trazemos essa diferenciação, essa diferenciação legal, e ilegal da vingança, do linchamento e da legítima defesa. O que é que a lei pondera a respeito, o que é que a lei abrange a respeito desses institutos, dessas situações. Então, nós, para ilustrarmos essa situação, Polândia, tomemos como exemplo o caso que aconteceu no último dia 5 de fevereiro, em Rio Largo, certo? Onde um indivíduo foi brutalmente espancado até a morte. Em qual circunstância? Esse indivíduo, há imagens, vídeos, etc., de dois indivíduos chegando numa moto em uma residência, em uma casa em Rio Largo, onde estava acontecendo uma festa, certo? Inicialmente pensou-se em tratar de um assalto. O indivíduo da garupa da moto desce armado para dentro da residência. Inicialmente pensaram se tratar de um assalto. Foi quando populares ali avançaram em cima desse indivíduo que estava armado e o espancaram até a morte. Revidaram o possível assalto, que não se tratava de um assalto, mas sim de uma vingança, pois aquele que estava dando a festa, o responsável pela festa, era suspeito de ter matado o irmão desse cidadão que entrou armado lá e ele estava querendo vingar a morte do irmão. Está aí a primeira situação da vingança. Ele entrou para vingar a morte do irmão. Foi aí que deu início à segunda situação do linchamento, quando indivíduos ocupantes daquela festa avançaram para cima daquele indivíduo que entrou armado e o lincharam até a morte, certo? E aí a terceira argumentação da legítima defesa, que não ficou esclarecida até agora, mas pode ser levantado pela defesa desses indivíduos que foram indiciados já pela morte desse cidadão que foi linchado. Então é uma situação que traz a vingança, o linchamento e uma possível legítima defesa, que será analisada juridicamente após essa situação. Mas e aí? A vingança, o linchamento e a legítima defesa são institutos trazidos pela lei, Porlando? Fica essa indagação. E a resposta a seguir, não. A vingança e o linchamento, a lei traz, como eu sempre digo aqui para todos vocês, ela traz condutas permissivas e proibitivas. Permissivas. A legítima defesa, por exemplo, é uma conduta permissiva. Alguém que repele uma injusta agressão, que cessa uma injusta agressão, atual ou iminente. Iminente é aquela que está à beira de acontecer, na iminência de acontecer. A direito próprio ou de terceiros, ele age em legítima defesa. Ou seja, se eu vou cessar uma agressão, tem um indivíduo vindo armado para cima de mim, ou então para cima de um irmão meu, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de uma esposa, ou do esposo, o que quer que seja, e aquele indivíduo vem armado, saca uma arma de fogo para atirar em alguém, e eu primeiramente saco a minha arma de fogo e cesso aquela agressão iminente que estava para acontecer, aquele disparo de arma de fogo estava para acontecer, eu ajo em legítima defesa. Eu estou agindo em legítima defesa. Esse é um exemplo cabal de legítima defesa. Mas vingança e linchamento são crimes. Quem pratica a vingança ou quem pratica o linchamento acaba cometendo um crime. E aí eu trago, Porlane, como exemplo, o Código de Hammurabi. Já ouviu falar no Código de Hammurabi? Já ouvi falar esse O Código termo. de Hammurabi, muito antigo, é o olho por olho, dente por dente. Então, todo criminoso, ele pagava pelo crime que cometeu de uma forma semelhante. Ou seja, se ele acabou estuprando alguém, ele era estuprado. Se ele roubava, ele tinha as mãos cortadas. Se ele matava, ele era morto. Então, era uma maneira compensatória de fazer justiça com as próprias mãos, o olho por olho, dente por dente, que hoje em dia é totalmente vedado.
Agora, Bruno, a gente falava no bloco passado, inclusive, mostramos aqui o Fernando Palmeira ao vivo, uma operação que está acontecendo, né, aqui no nosso estado, em que mulheres estão envolvidas aí na prisão de homens que estejam cometendo violência doméstica, né? No caso de uma mulher, por exemplo, que ela é constantemente agredida pelo marido ou pelo seu companheiro, é constantemente ameaçada. Nesse caso, e se ela de repente um dia vai lá, pega uma arma e o mata, ela está agindo em legítima defesa ou vingança? Veja só, Paulane, é uma boa pergunta. A legítima defesa ela é caracterizada, um dos requisitos caracterizadores da legítima defesa é a utilização de meios proporcionais, né? Então, se a mulher leva uma tapa e age dando um tiro de volta, pode ser que esse meio proporcional não seja interpretado. Mas e aí se o marido for uma pessoa grande, um cara grande, forte, que já agrediu várias vezes, a mulher, uma pessoa magra, sem força, né? Sem pareamento para aquela briga corporal, aquela luta corporal, e age dessa maneira? Cada caso é um caso. Pode ser que na visão de um juiz, analisando um caso concreto dessa natureza, e a mulher sendo agredida, levando um murro, na iminência de levar mais um soco ou um chute, né? Ou então usando de algum instrumento pérfuro contundente ou coisa do tipo, ela haja de maneira a cessar aquela agressão atual e iminente com um tiro. E aí pode caracterizar, sim, a legítima defesa. Cada caso é um caso que deve ser analisado, né? As pessoas envolvidas naquela agressão, como aconteceu aquela agressão, se aquela agressão foi somente para dar um tapa ou um soco e cessar, ou se foi uma agressão sem fim, ali até matar ou até deixar a mulher totalmente lesionada. Então, cada caso é um caso. Pode ser que uma arma numa situação como essa caracterize sim uma legítima defesa, porque era o meio não só proporcional, mas era o meio único daquela mulher se defender, né? Então, aos olhos de uma pessoa que é levada a um tribunal do júri por causa de um crime dessa natureza, a legítima defesa pode ser uma tese defensiva totalmente abarcada. O que é defesa putativa? Defesa putativa. A legítima defesa putativa é a legítima defesa imaginária. É uma legítima defesa muito perigosa. Pois é. Porque, por exemplo, eu estou aqui na mesa de um bar, Paulane. Eu vou falar sobre a legítima defesa putativa, é uma ótima pergunta, de uma forma ilustrativa. Eu estou aqui na mesa de um bar e aí chega um desafeto meu nesse mesmo bar. E aí o desafeto vai sacar o celular que está no bolso de trás de sua calça. Eu imaginando que esse meu desafeto vai sacar uma arma de fogo para me matar, eu saco primeiro a minha arma e mato ele. É uma legítima defesa putativa, imaginária. Eu imaginei que o meu desafeto ia sacar uma arma para me matar e acabei agindo em legítima defesa putativa antes, matando-o. Entendeu? Então, putativa quer dizer imaginária. É uma imaginação. Mas esse tipo de legítima defesa, ele não tira a responsabilidade do crime cometido. Pode ser que tire. É mesmo? Pode ser que tire. Se a gente atestar, né, se a gente provar que havia ali um desafeto muito grande, uma vontade, uma ameaça daquele meu desafeto, já havia me ameaçado, já tinha dito a mim, através de mensagens ou fala, que se me visse em algum lugar, ia me matar, onde quer que seja, como quer que seja, onde quer que fosse, e aí ele vindo. Se houver um sistema de monitoramento eletrônico que capte, por exemplo, aquele indivíduo sacando um celular de forma suspeita que me faça acreditar que era uma arma de fogo, pode ser que a legítima defesa seja acatada. Pode ser que a legítima defesa putativa seja uma tese defensiva eficaz para a absolvição daquela pessoa. Falaremos agora sobre linchamento e vingança, né? Está previsto no Código? Não, de jeito nenhum. Quem comete a vingança ou quem comete o linchamento, inclusive, Paulane, a vingança, vamos falar da vingança no homicídio, por exemplo. Existe o homicídio privilegiado. O que é o homicídio privilegiado? É quem age em face de um relevante valor moral ou social. O típico exemplo do pai que mata o estuprador da filha. O típico exemplo. O estupro aconteceu em tal data e aí o pai, depois de tomar ciência daquela situação, vai se vingar e mata o estuprador da filha. Ele agiu ali em relevante valor moral, porque ele defendeu algo que aconteceu com sua filha e foi se vingar matando o estuprador. Ele ali comete um crime, ele comete um crime de homicídio privilegiado, que é uma pena mais abrandada se provado for que ele agiu com esse relevante valor moral ou social, certo? E aí a pena é abrandada, é atenuada em face do privilégio que ele teve, certo? Mas a vingança não é algo, nem a vingança, nem o linchamento,
não é algo previsto em lei, de modo que lhe exime de uma pena, lhe exime de responder a um processo. Muito bem, então, Bruno, muito obrigada pela tua participação mais uma vez, trazendo sempre temas atuais aqui para o nosso programa. Tá? Eu que agradeço, Polane, mais uma vez um prazer estar aqui com todos vocês. Um abraço e boa semana a todos. E olha, gente, o governo de Alagoas assinou um decreto que coloca 24 municípios alagoanos em situação de emergência por conta da seca. Fernando Palmeira traz para a gente mais detalhes a respeito disso. A estiagem tem preocupado o governo do estado e obrigado ao governador Paulo Dantas a decretar emergência em 24 municípios de Alagoas. Nós estamos aqui na Defesa Civil para conversar com o seu coordenador, Coronel Moisés, que nos fala sobre o que representa esse decreto. A Defesa Civil, o governo do estado, decreta essa emergência devido a um período de estiagem que acontece durante muitos anos. O governo do estado faz a sua parte, decretando, reconhecendo que os municípios, em 24 municípios, estão em situação emergencial por estiagem, fazendo com que o governo federal libere recursos para que esse recurso possa ser empregado na contratação de carro-pipa e, consequentemente, essa operação é desenvolvida pelo Exército Brasileiro através justamente da parceria entre os órgãos federativos, os entes federativos, levando as informações necessárias para o governo do estado, para o governo federal e, consequentemente, o reconhecimento federal deverá sair nesses dias. Independentemente desse decreto de emergência, a AMA, representando os municípios, já reclamava, principalmente Agreste e Sertão de Alagoas, a deficiência no fornecimento de água através de carros-pipa. Essa situação tende a se resolver ou já está resolvida? Com a decretação, será contratado pelo Exército Brasileiro, será homologado isso e, consequentemente, esses carros irão transitar pelo Agreste, levando água potável do manancial até as cisternas cadastradas pelo Exército Brasileiro. Então, é uma operação integrada dos entes federativos com um só objetivo: levar água de qualidade para os irmãos sertanejos. Vai minimizar. A seca não vai acabar. O Estado faz justamente criar melhores condições para os irmãos sertanejos conviverem com a estiagem. Como é que os irmãos sertanejos, Coronel, estão convivendo com essa estiagem nesse momento do decreto de emergência? Quais as principais dificuldades além da falta d'água? Olha, todo município ele tem a sua própria operação. Tem caminhões contratados, tem caminhões próprios que ficam levando água. Cada residência daquela, em sua grande maioria, tem uma cisterna com capacidade para 16 mil litros d'água. O governo do estado tem cavado poços artesianos, tem construído barragens, tem dado melhores condições para esse convívio com a estiagem. Mesmo assim, se faz necessária ainda ampliação, contratando carros-pipas através do Exército, levando essa água potável para aquele local mais distante da zona rural, da zona urbana, aquele local da zona rural que fica lá no pé do morro, a 70, 80 quilômetros das zonas rurais. Depois desse decreto, o que é que esses sertanejos e os do Agreste podem esperar de ações da Defesa Civil? A Defesa Civil de Alagoas, ainda hoje, está mandando para o governo federal o reconhecimento dessa situação de emergência. E outros municípios poderão ainda ser incorporados a esse decreto, ou um novo decreto poderá ser apresentado, levando as condições plenas, levando água de qualidade, fiscalizada, água tratada, em condições de serem consumida principalmente para aquela população, aquelas pessoas que residem em locais mais distantes aqui em nosso estado, que merecem todo o tratamento, toda a atenção que o estado dá para todos, sem distinção nenhuma, levando água, como eu falei, potável, de qualidade para os nossos irmãos sertanejos. Com esse decreto de emergência, renovam-se as esperanças de que dias melhores virão para mitigar a sede e a falta d'água que também atinge, com certeza, os animais pelo Sertão e Agreste, nesses 24 municípios de Alagoas. Aqui da Defesa Civil, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Marton de Mello, no canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Vamos agora para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.